Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, abra vossas Bíblias, Salmos 68. Salmos de número 68, o verso 5 e o 6. Salmo 68, verso 5 e 6. Os irmãos encontraram, digo amém, meus irmãos? Diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Amém? Meus irmãos, já algumas quintas-feiras, nós vemos falando aqui sobre vencer ou vencendo as tentações, e nós vamos aproveitar essas últimas quintas-feiras de 2025 para falar sobre vencer em alguma área. Amém, irmãos? Então nós ficamos algumas quintas só falando sobre vencer tentações, e hoje nós vamos falar sobre vencendo a solidão. Os irmãos me ouvem e dizem amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre vencendo a solidão. Vamos repetir esse tema toda a igreja? Diga assim: vencendo a solidão. Vencendo a solidão. Amém. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Amém? Porque Deus, Ele cuida de nós. Sim ou não, irmãos? Deus, Ele cuida de nós, né? A Bíblia, nós lemos aqui que Ele é pai de órfãos, e é juiz de viúva. Amém, irmãos? E Ele faz, né, que o solitário viva em família, né? O verso 6 do Salmos 68 diz isso, que o solitário, ou seja, aquele que vive na solidão, viva em família, né? Ele sempre prepara uma família. A igreja é uma família, sim ou não, irmãos? A igreja é uma família. Então Ele pega esse solitário, esse alguém que vive na solidão, e coloca no meio de uma família. Amém? Queridos, para a gente aprender a vencer a solidão, nós precisamos entender o que é solidão. Então, a palavra solidão, irmãos, é o estado de estar sozinho, ou seja, fisicamente sem companhia, um sentimento de estar separado dos outros. No campo da psicologia, irmãos, caracteriza-se que pela ausência afetiva do outro. Então a psicologia diz que a solidão é a ausência afetiva de outro, gerando um sentimento e sensação de estar completamente só. Então, quando não há afeto, mesmo estando juntos, uma forma geográfica, não há conexão psicológica e nem emocional, isso gera uma solidão. Tem pessoas que estão juntas em um território geográfico, mas ainda assim se sente só, se sente um sentimento de solidão. Amém, irmãos? Quem já viu uma situação dessa diz amém. A pessoa está junta na mesma casa, no mesmo terreno geográfico, mas se sente solidão. Com família perto, amigo perto, mas existe uma solidão, porque às vezes há uma ausência de afeto, há uma ausência de conexão emocional e psicológica. A questão da solidão, irmãos, que é o estado da pessoa se sentir sozinho, é algo que o próprio Deus, Ele, desde os primórdios da história da humanidade, Deus já mostrava-se uma preocupação com a questão da solidão, de não deixar o homem viver na solidão e o homem vencer a solidão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e o versículo 18. Gênesis 2, 18.
diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Viu? Só significa, né, deriva a palavra o quê? Solidão, solitário, né, sozinho. Então não é bom que o homem esteja em solidão. Amém, irmãos? Aí depois ele disse que ia fazer uma adjuntora, uma companheira que estivesse adiante dele. Amém? Adiante dele. É interessante a gente ver aqui a Bíblia quando fala, não vamos entrar nesse mérito hoje, mas quando diz que o Senhor ia fazer a mulher adiante, né, há um erro, porque muitos pregadores, pastores dizem que a mulher tem que ficar do lado. Não é assim que nós aprendemos? A mulher não pode ficar nem embaixo do pé, nem no pescoço, tem que ficar do lado, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a adjuntora ficará o quê? Adiante. E um dia eu vou explicar isso para vocês, amém? O que quer dizer esse adiante aqui. Amém, amados? Mas nós observamos que o Senhor já estava aqui tratando com a questão da solidão. Ele estava dizendo, não é bom que alguém viva em solidão. Então, o olhar de Deus para quem está vivendo esse momento de solidão é esse, a palavra é essa, não é bom. Então não é bom, diante dos olhos de Deus não é bom que ninguém esteja em solidão. A solidão, irmão, já é tratada como um problema de saúde pública. Para quem não sabe, cientistas e pesquisadores descobriram que a solidão e o isolamento social, escute isso, aumenta o risco de mortalidade, cerca de 30% de risco de morte, quando a pessoa ela vive num estado de solidão, porque aí a solidão vai gerar outros problemas, tá? Vai gerar depressão, vai gerar um desejo, a falta de desejo de se alimentar, vai gerar uma anemia, e uma série de problemas vai desencadeando por causa da solidão. Mesmo com toda a tecnologia, irmãos, digital, existem inúmeras pessoas que estão se sentindo sozinhas, mesmo as pessoas tendo redes sociais, estão com celular, computador, e ainda existe um grande número de pessoas que se sentem, o que, irmãos? Sozinhas. Muitas pessoas, mesmo tendo um celular, tendo tantos amigos no Instagram, no Facebook, não sei, mas esse sentimento de solidão ainda permeia no coração de muitas pessoas. Às vezes estão rodeadas de pessoas, porém se sente só. Os impactos da solidão. Número 1, irmãos, a solidão ela leva à carência. O que é carência? Preste atenção nisso. A carência é a fome de afeto. E a solidão? A solidão é a fome de companhia, de ter alguém por perto. Então a carência é a fome de afeto e a solidão é a fome de companhia. Então existe uma diferença. Porém a solidão leva a pessoa à carência. Amém? Quem pegou isso diz amém. Então a solidão gera a carência também. A solidão leva à depressão. Cerca de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo estão com depressão. E uma das grandes causas é a solidão. A solidão leva a uma ansiedade desenfreada que gera tristezas profundas, algo bem parecido com a depressão. Queridos, existem vários tipos de solidão. Vou falar 5 por causa do tempo. Eu não quero continuar essa mensagem quinta-feira, quero terminar ela hoje. 5 tipos de solidão, vou falar para vocês. Primeiro tipo de solidão, se você quiser anotar isso, é importante. A solidão circunstancial. Vamos repetir? Diga assim, solidão circunstancial. O que é isso? É uma solidão que vem diante de uma circunstância difícil. Primeiro livro dos Reis, abra sua Bíblia. Capítulo 19 e o versículo 10. Primeiro Reis 19, 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada.
E fiquei só. Olha a palavra só aí de solidão. E fiquei, e buscam a minha vida para tirarem ou para matarem. Queridos, veja que aqui está se tratando do profeta Elias. Ele está debaixo de uma ameaça da rainha Jezabel. E ele se escondeu dentro de uma caverna. E lá, irmãos, o Senhor falando com ele, ele dizendo: eu estou só, por causa de uma circunstância, por causa de um problema, por causa de uma perseguição. E aí, a perseguição fez com que ele entrasse em um estado de solidão. Então tem gente que se isola porque surge um problema, uma ameaça, né, uma perseguição, a pessoa se isola, não sai de casa, desliga o celular, está ali, solitária, solidão. Então é um tipo de solidão. Existe um segundo tipo, eu estou correndo por causa do tempo, solidão prejudicial. Repita comigo, diga assim: solidão prejudicial. Esse segundo tipo de solidão é uma solidão que a pessoa, ela tem um desejo de aprontar. Ela vai se isolar para aprontar alguma coisa, para pecar, amém, irmãos? Para fazer alguma coisa que vai desagradar a Deus, amém? E aí ela foge da família, foge da igreja, e ela entra em uma solidão, mas é uma solidão prejudicial, que vai prejudicar a si próprio, a sua moral, sua vida espiritual, sua vida familiar, talvez a sua vida financeira. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, verso 1. 18:1. Diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, ele busca o seu próprio desejo, ele quer desenvolver alguma coisa que está no seu coração. E o que ele faz? Ele se separa, ele entra em um estado de solidão, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Insurgir aqui é se rebeliar, é ir contra. Não, eu não quero saber de conselhos, eu não quero saber de puxão de orelha, eu não quero saber de sermão. Ele insurge, se revolta contra a verdade, contra a sabedoria, e ele se separa para fazer alguma coisa que vai desagradar a Deus, e entra em um estado de solidão. É por isso que quando o crente, irmãos, ele escorrega, ele peca, ele não pode desaparecer da igreja. Porque se ele desaparece da igreja, ele entra nessa solidão prejudicial. E aí, ele está separado, não vem mais para a igreja, ele vai se prejudicando mais e mais, ele vai se atolando no pecado. Então todas as vezes que você escorregar, corra para a igreja. Por quê? Porque na igreja você vai buscar arrependimento, na igreja o Senhor vai tratar contigo, na igreja o Senhor vai te levantar, vai te renovar e vai te colocar de pé. Quando alguém escorrega, a primeira coisa que o diabo joga na mente: sai da igreja, não vai mais no culto. Não é assim, irmãos? Sim ou não, irmãos? O diabo, ele fisga a pessoa, e a pessoa cai nessa cilada, e ela entra nesse segundo estado aqui de solidão prejudicial. Terceiro tipo de solidão, proposital. Solidão, o que, irmãos? Proposital. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 6. Vamos ler toda a igreja agora esse versículo, que é bem conhecido, mas eu faço questão que toda a igreja leia juntos. Vamos ler? 1, 2, 3. Mas... Então veja aqui uma solidão proposital. Eu quero entrar em um propósito com Deus, no meu secreto, na minha intimidade. Para isso, eu vou entrar em um estado de solidão. Amém? Eu vou me ausentar, eu vou me afastar das pessoas
para ter o quê? Um tempo com Deus. É uma solidão boa essa, sim ou não, irmãos? Sim, é um propósito, é proposital. Você está se isolando com uma mentalidade de propósito. De propósito. Então, isso é bom, isso é importante. O próprio Jesus, ele caminhava no meio da multidão, mas às vezes ele apartava-se da multidão e ele subia ao monte para fazer o que, irmãos? Para orar. Ele entrava em um estado de solidão proposital. Amém? Um momento de intimidade com Deus. Quem já teve esse momento de solidão, só entre você e Deus, se afastou de todo mundo e teve um tempo com Deus? Quem já fez isso? Diz amém, irmãos. Então é mais um tipo de solidão. Quarto tipo, solidão confidencial. Solidão confidencial. O que é isso? É quando você não tem ninguém para confidenciar algum segredo. E aí você vive uma solidão, porque você olha para um lado, você fala, eu não confio em fulano. Você olha para o outro lado, eu não confio em ciclano. Mas você tem algo dentro do seu coração que você quer jogar para fora. Você quer conversar com alguém, quer desabafar com alguém, mas você não confia. E aí você fica preso com algumas coisas na sua vida interna. Você não tem coragem de falar para ninguém, porque você não confia. E aí você entra numa solidão que confidencial. É terrível essa, viu, sim ou não, irmãos? Você fica ali querendo conversar com alguém e não encontra ninguém. É terrível. Porque coisa boa é quando você tem um amigo, uma amiga, que você pode conversar e contar segredos. Sim ou não, irmãos? Você pode contar, abrir o livro da sua vida, jogar para fora. E segundo a psicologia, isso é terapêutico. Quer fazer uma terapia gratuita? Pega uma amiga de confiança, vá ao shopping e toma um café com ela, um suco com ela, e ali você confessa, ali conversa com ela. Isso aí, irmãos, é terapêutico. Você joga para fora, isso traz libertação para as tuas emoções e para a tua alma. Isso é uma terapia. Quem sabia disso? Isso é terapêutico. Então olha a importância de ter amigos. Mas, quando a pessoa não faz amigos, a pessoa se isola, e aí ela entra numa situação complicada, difícil, algum problema difícil, ela não tem ninguém para conversar, tem um monte de gente, mas não confia em ninguém, não criou laços de amizade. E aí essa pessoa, ela está no meio da multidão, mas ela vive esse tipo de solidão, que é a solidão confidencial. Amém? Tem muita gente que vive essa solidão, sim ou não, irmãos? Muita gente, não vai falar, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem esse tipo de solidão, e é terrível, é torturante. Número 5, solidão comunitária. O que é isso? É um tipo de solidão que a pessoa vive na comunidade, mas essa pessoa, ela se sente sozinha. Então é uma pessoa que ela tem a família grande, lá no bairro tem muitos vizinhos, congrega numa igreja, numa comunidade de fé, mas mesmo assim, ela se sente o quê? Sozinha. Olha assim para todo mundo, mas eu estou sozinha, me sinto sozinha, porque não consegue se envolver com a comunidade. Não consegue ter uma cultura de comunidade, viver em comunidade. Não tem essa mentalidade de comunidade e acaba entrando nessa solidão, que é terrível também. Você está no meio de um monte de gente e você se sentir sozinho, isso é terrível também. Amém, irmãos? É bom ressaltar aos irmãos que a solidão, na nossa mente, ela vira um campo de batalha muito grande. Surge pensamentos ruins que permeia a todo momento. A pessoa que vive em algum tipo de solidão, dessas que eu falei aqui, e existe outras, essa pessoa geralmente ela está em uma batalha espiritual na mente, que a todo momento a mente está ali trabalhando, a mente está ali calculando, e essa pessoa ela entra num campo de batalha, e dentro de um estado de solidão, vem muitos pensamentos ruins, às vezes pensamentos até mesmo de tirar a própria vida, e vai ali permeando, torturando essa pessoa. Amém, irmãos? A pessoa, ela tem sentimento de rejeição, ela se sente insegura, tem complexo de inferioridade, baixa autoestima. Amém, irmãos? Acha que ninguém o ama, São esses sentimentos que vai permeando na mente de uma pessoa que vive na solidão. Mas vamos aqui ao que interessa agora. Como vencer a solidão? Como vencer?
Se você está vivendo um tempo de solidão já há algum tempo, mesmo você sendo casado, mesmo tendo filho, mesmo sendo da igreja, né, rodeado de pessoas, mas você sente um vazio, sente uma solidão, como vencer isso? Porque não é bom, é algo ruim, a gente nunca está feliz, entra a festa, vai no aniversário, mas volta aquele vazio, aquela coisa esquisita. Como vencer isso de uma vez por toda? Eu vou te passar aqui 5 pontos importantes, se você quiser anotar, vocês anotem aí. Número 1, cultive a companhia do Espírito Santo. Primeiro ponto, cultive a companhia do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Eu preciso cultivar isso. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus, Ele habita em nós. Deus habita em nós. Através de quem, irmãos? Através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, e vós foste selado pelo Espírito Santo. Selo é diferente de batismo com o Espírito Santo. Eu já vi crente na igreja falar assim, eu não falo em língua, pastor, então eu não tenho o Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, não é no Espírito Santo é uma coisa. Amém? Selo do Espírito é outra coisa. Selo do Espírito é quando você veio aqui no altar, você levantou a mão e você disse assim, eu quero Jesus. Quando você levantou a mão, logo Deus enviou o Espírito Santo sobre a tua vida, te convenceu do pecado, da injustiça, você se tornou uma nova criatura, você conseguiu parar de fumar, de beber, de mentir, de falar palavrão. Quem fez essa obra na tua vida? Foi o Espírito Santo, que quando você chegou aqui, ele te selou, te marcou, dizendo, você é minha, você é meu, ninguém toma, ninguém toca mais. Então você tem um selo do Espírito, e o Espírito está aí dentro de você, o Espírito Santo está aí dentro de você. Só que tem pessoas que caminham em uma fé, como não, irmãos, tivesse o Espírito Santo dentro dele, como não existisse o Espírito Santo dentro dele, mas o Espírito Santo está dentro de cada um de vocês. Pastor, mas por que eu não sinto aquela coisa? Porque você não cultiva, não conversa com ele, não fala com ele, não dá bom dia para ele, não vai dormir com ele, não tem diálogo, não tem relacionamento com ele. Ele está aí, está esperando o quê? Uma atitude sua. E aí quando você despreza o Espírito Santo, a solidão toma conta. Aí você dá mais ênfase à solidão do que ao Espírito Santo. Irmãos, é por isso que hoje nas igrejas evangélicas no Brasil está lotado de gente doente. Eu não estou dizendo doença física não, porque a doença não começa no físico, ela começa no emocional, depois ela se transforma no físico. É por isso que está lotado de gente oprimida nas igrejas. Gente oprimida, gente angustiada, gente com um monte de problemas emocionais. Por quê? Porque dão ênfase a problemas, dão ênfase à doença, alimenta a doença e esquece que dentro de você existe uma pessoa poderosa que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que cura câncer, o Espírito Santo que arranca a doença, ele arranca também problemas emocionais, batalhas internas, batalha de solidão. Então nessa noite, qual é a receita para você vencer esse estado de solidão? Cultiva o Espírito Santo. Talvez você está aí, mas ninguém me quer, eu quero um gato, pastor, estou procurando um gato para matar minha solidão. Quem vai matar a tua solidão é Deus. Se encha do Espírito, busca o Espírito Santo, transborda do Espírito Santo, irmãos. E você vai se valorizar, amém? Você não vai ficar choramingando aí atrás de ninguém não. Amém? E se você arrumar uma pessoa para casar, para namorar, vai ser uma pessoa que você vai arrumar na direção do Espírito Santo. Agora imagine esse povo aí tudo doente, tudo vivendo um estado de solidão, procurando aí um companheiro, uma companheira. Irmãos, se você está numa situação de doença, e você agir em uma situação de doença emocional, você vai encontrar alguém doente também. Alguém talvez vai aproveitar que você está frágil, mas quando você está cheio de Deus, e você fala, eu estou cheio de Deus, eu estou resolvido aqui minha solidão, mas ainda eu quero uma companhia que não é pecado. Mas você vai estar no Espírito, você vai estar com a visão espiritual aberta, aí você vai logo perceber, quando for laço, você vai perceber,
Opa, isso aí é laço do diabo. Isso aí eu não quero para a minha vida, não. Eu quero uma pessoa de Deus que vai orar comigo, vai para a igreja comigo, vai servir a Deus comigo. Aí se você fizer assim, irmãos, Deus vai te honrar, Deus vai te presentear, mas precisa andar no Espírito, precisa estar com a visão bem aberta, irmãos. Então cultiva o Espírito Santo, que está na tua vida. Amém? Fala com Ele. Acorda cedo falando com Ele. Acorda cedo, não vai já nas redes sociais, já ver vida de um de outro, não. Já acorda cedo, já coloca um louvor sobre o Espírito Santo. Vai falando com Ele. Já vai fazendo as suas coisas, conversando com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Outro dia eu disse aqui na igreja que eu sou de um tempo que eu lembro, eu lembro muito bem, porque eu sempre ia em ciclo de oração com a minha mãe. Eu gostava de ir, menino, criança, mas eu ficava ali, lembro das irmãs, até hoje, está tudo na minha mente aqui, as irmãzinhas de oração do coque, e aquelas irmãzinhas eram tremendas, porque naquela época, irmãos, as ruas aqui na cidade era tudo de barro, as casas nos morros, aquela coisa toda, e as mulheradas lavavam roupa, e elas estendiam, os portões eram tudo de madeira, não tinha às vezes muro nas frente das casas, era tudo madeira, elas estendiam as roupas nas madeiras, nas cercas, mas eu lembro, criança, que eu passava nas ruas, às vezes a minha mãe dizia, vai no mercado, a gente ia, tinha um mercado lá perto de casa chamado Japonês, vai lá no Japonês, a gente ia comprar alguma coisa, e eu passava nos morros, e eu ouvia de longe as irmãs no tanque, lavando roupa e louvando um hino da harpa. Glória a Deus. E as irmãs cantavam, lá de cima eu ouvia aquele eco, cantando algum louvor da harpa. Deus cuidará de ti no teu sofrer. E cantava, e eu passava, eu sentia aquela unção. Aí eu passava em alguma rua, já tinha outra irmã lá no morro, lavando roupa e louvando, e você sentia a presença de Deus. Não tinha nenhuma irmã na igreja chorando que estava na solidão. Não tinha nenhuma irmã na igreja, irmão, reclamando, eu não consigo dormir, eu estou com insônia, não. E as irmãs passavam prova com o marido, passava prova com os filhos, mas estava na casa de Deus, cheia do Espírito Santo, porque cultivava o Espírito Santo, resolvia esses dilemas, tendo um relacionamento com Deus. Mas esse povo dessa geração não gosta de oração, não gosta de palavra, não gosta de relacionamento com Deus, só gosta de surtar, de reclamar, irmãos, de dizer, eu estou assim, eu estou assado. Vai resolver as suas pendências essa noite, no mundo espiritual. Se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito, meu irmão, que você vai ver a sua vida mudar. Crente que tem relacionamento com Deus, irmãos, é uma bênção. Sim ou não, irmãos? É uma bênção de Deus, porque o Espírito Santo vai guiando ele, vai movendo ele não entra em rascada. Esse povo aí, só cheio do Espírito, vive no meio de contenda, vive no meio de panela. Irmão, tem pessoas aí que falam que é cheia de Deus, é todo mês reclamação. Fulano arrumou confusão com ciclano. Irmão, é todo mês. Espírito Santo, aonde? O Espírito da Bíblia não é espírito de confusão, é espírito de união. Se é de confusão, não é da Bíblia, não é de Deus. Mas quem tem o Espírito de Deus, promove paz, promove unidade, é diferente. Se relaciona com o Espírito Santo, que você vai vencer a solidão. Primeiro ponto. Segundo ponto, transforme a sua solidão em solitude. Solidão é uma coisa, solitude é outra coisa, irmãos. O que é isso, pastor? Irmão, solitude é quando você tira um tempo para você. Sim ou não, irmãos? Você tira um tempo, é solitude. Pastor, eu vou ter um tempo só para mim. Vou me desligar de telefone, vou me isolar um pouco, vou buscar Deus no monte, vou ter um tempo de devocional. Você aproveitar a sua própria companhia. Amém? Você amar estar sozinho. Isso não é algo ruim. Amém, irmãos? Vez ou outra, eu particularmente, eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto de ir, às vezes, dia de Santa Ceia. Às vezes eu vou para o meio do mato, orar, sozinho. De vez em quando a minha filha vai comigo. Mas eu gosto de ir sozinho, vou no meio do mato, fico lá 3, 4 horas, sozinho. Pastor, mas o senhor gosta? Amo. Fico lá falando com Deus, lendo a Bíblia, dialogando com o Senhor, choro, dou risada. Amém, irmãos?
Existe uma coisa melhor do que isso? Isso se chama solitude, você valorizar esse tempo a só. Amém? De às vezes você caminhar sozinho, mas tem pessoas que não entendem isso, né? Se ficar um pouquinho sozinho, estou na solidão, estou na solidão, estou na solidão. Aprende a diferenciar, rapaz. É importante às vezes você estar sozinho para você esvair os seus pensamentos, ter desenvolvimento pessoal, conhecer a si por dentro, reposicionar suas emoções. Isso é terapêutico também, irmãos. Sim ou não, irmãos? Você começar a rever algumas coisas, aonde você está falhando, aonde você tem que melhorar, né? Mas tem gente, meu irmão, que não desgruda de ninguém, né? Se ficar um pouquinho sozinho, já fica em crise de ansiedade. Eu quero gente, eu quero gente, eu quero gente. Aí por isso que o povo pisa, humilha, né, irmão? Porque tem pessoas que têm dependência emocional de gente. Você não pode ter essas coisas, rapaz. Você tem que depender de Deus. Sua dependência é do céu. Fica aí, pô, atrás de gente, se humilhando para pessoas. Deus não chamou você para ser pano de chão, rapaz. Deus chamou você para ser uma bênção, um instrumento na mão do Senhor. Se valoriza. Se valoriza. Tem amor próprio. Mas tem pessoas que eu nunca vi, irmãos. Eu nunca vi, não consegue ficar um minuto sozinho. Não consegue. Porque na realidade, crente nunca fica sozinho. Se caminha com Deus, aonde ele vai, Deus está com ele. Existe companhia melhor do que essa, irmãos? Não. Número 3. Procure transformar sua solidão em um tempo de relacionamento com Deus. Como? Oração, jejum, devocional, escreve. Amém, irmãos? Dá para você fazer muitas coisas quando você se sentir que está sozinho. Pega esse tempo, é um tempo que ninguém está te perturbando. É um tempo que ninguém está fazendo barulho, que não tem gritaria, que não tem ninguém no teu pé. Opa, vou aproveitar esse tempo para quê? Para ter um relacionamento com Deus. Você lembra do avivalista, pregador, pastor, por nome de Charles Finney? O Charles Finney, irmãos, americano, ele era um advogado. E o que ele fazia? Às vezes ele estava lá no escritório dele, com um monte de livro de gente. Às vezes ele dava uma maneira assim, largava tudo lá. Ele saía do escritório dele, e tinha uns matos lá perto do escritório dele. Ele entrava no meio dos matos, e ele ficava lá. Só ele falava, eu quero sentir o Espírito Santo. Ele ficava lá orando, buscando um momento de relacionamento com Deus, que às vezes ele queria ter ali no escritório dele, não conseguia, porque toda hora era gente chegando, gente falando no ouvido dele, ele não conseguia. E aí um dia chamaram o Charles Finney para visitar uma fábrica, irmãos, e ele buscava muito a Deus. Quando ele entrou naquela fábrica, ele caminhava, as pessoas olhavam para o semblante de Charles Finney, as pessoas caíam no chão, literalmente. Olhava no semblante e as pessoas caíam. Por quê? Porque havia, irmãos, a presença de Deus sobre a vida do pastor Finney. Ele carregava a glória de Deus, a presença de Deus. Olha o quanto você pode receber quando você se sentir sozinho e você aproveitar esse momento para ter relacionamento com Deus, para orar, para buscar a presença do Senhor. Um dia eu estava sozinho e eu aproveitei aquele tempo de solidão para orar. Eu estava orando e eu era, irmãos, um tipo de pessoa que eu tinha resistência com muito movimento na igreja. Uma coisa que eu não acreditava, que crente podia rodar na igreja. Eu não acreditava nisso. Sapatear até que eu acreditava, mas rodar, negócio esquisito que ele sai rodando no meio da igreja. Eu não acreditava. E um dia eu estava em casa sozinho, orando. E eu estava orando, e eu quando eu parava para orar, orava 2, 3 horas, orando. E eu gostava de orar, ouvindo a cantora Valquíria de Oliveira. Eu pegava os louvores e ficava ali ouvindo, na época de fita ainda, irmãos. Fita, e eu ouvindo ali, não era corinho, não era os louvores mesmo, ouvindo, e orando, e aí eu me lembro que eu estava de joelho assim, orando, eu levantei para trocar a fita. Quando eu levantei, irmãos, desceu uma nuvem no meu quarto, a nuvem desceu, e aquela nuvem literalmente me envolveu, e o Espírito Santo me encheu tanto, que eu comecei a rodar como um peão. E depois, irmãos, eu olhei para aquela nuvem, eu desmaiei assim, caí para trás, e aquela nuvem sobre mim assim, pairando sobre o meu corpo. Eu tive tanto temor, não era medo, temor, é diferente de medo. Tanto temor de Deus, que eu levantei e saí correndo para a rua, tremendo de temor. E aí eu corri, fui para a casa de uma família, e quando eu cheguei na casa dessa família, a mulher, a irmã estava doente, e o marido me atendeu.
falou, Daniel, a minha esposa está doente, eu tremendo, e o que aconteceu com você? Eu contei a experiência, e aí esse irmão falou, aproveita, então ora pela minha esposa. Eu já fui no quarto, orei, coloquei a mão na cabeça dela, irmão, Jesus curou ela na hora, ela levantou da cama. Eu quero dizer para você, que essa solidão que você sente, é uma oportunidade que Deus está te dando, para você ter um relacionamento profundo. A glória de Deus vai te visitar nesse momento. A glória de Deus vai romper sobre a tua casa. Aquele quarto vai se tornar um quarto de guerra, um quarto de oração. Eu conheci uma irmã que ela orava no banheiro da casa dela. O marido não era crente, ela limpava todo o banheiro dela tinha até tapete. Ela orava no banheiro, e Jesus entra lá também. É onde você estiver, com o coração aberto, buscando, não tem espaço para solidão. Só tem espaço para Deus derramar poder. Só tem espaço para Deus se revelar. Transforme a sua solidão em um tempo de relacionamento com o céu. Faça isso. Amém, irmãos? Esse povo, estou estudando Bíblia, televisão ligada, celular ligado, é gente falando, é cachorro latindo, é gato miando, é a mulher gritando na cozinha. Eu estou estudando. Meu irmão, como é que a mente funciona desse jeito? A minha não funciona. Até eu pregando aqui, se tiver gente conversando já me atrapalha. Eu não consigo. Amém, irmãos? Esse povo aí, uma bagunça. Não, que intimidade com o céu, pastor. Bagunça é essa, gente? Que bagunça é essa? Amém? Se reserve, aproveita um tempo que você tem, irmãos, que você acha que é solidão. Não, é um tempo de refrigério para você buscar mais a Deus. Número 4, se envolva com trabalhos que trazem preenchimento, satisfação. Vou te dar um exemplo aqui, irmãos. Se você sente muita solidão no seu coração, procure arrumar algum trabalho voluntário. Como assim, pastor? Um exemplo. Faça visita em hospitais. Amém? Vai visitar alguém. Faça visita em orfanatos. Vai orar, fazer culto. Faça visita em asilo. Irmão, você sabia que asilo é um lugar de tantas pessoas carentes? Viu? Experimentem lá um dia. Sentar lá com aquelas velhinhas, você vai ver, elas vão ficar falando 5 horas para você, contando a história de vida delas. Você vai chorar, vai se emocionar, e você vai esquecer que você vive na solidão, tá? Porque você pensa que está aí numa solidão extrema, mas tem pessoas que foram abandonadas por filhos. Amém? E você indo lá, emprestando os seus ouvidos, você vai ver, irmãos, como você vai vencer a solidão. Então, procura um trabalho voluntário. Isso aí a igreja não precisa te encaminhar, não. Você mesmo pode procurar aqui em Carapicuíba. Existem essas casas aí, irmãos, que cuidam de criança, orfanato. Vá visitar essas crianças. Está chegando o Natal agora. Vá visitar, adote uma criança para presentear. Não estou dizendo para levar para trocar, mas presentear, visitar, cuidar, dar um presente de Natal. Faça isso, que esse negócio de solidão na sua vida vai acabar. Amém, irmãos? Vai acabar. Amém, amados? Faça isso, se envolva com algum projeto social, trabalhos voluntários, trabalho com moradores de rua, a igreja que faz. Vai na rua levar marmita, faça alguma coisa. Eu conheço uma pessoa que ela estava na igreja, ela não é daqui do nosso ministério, só ficava reclamando, ela falou isso para mim, só ficava reclamando da igreja, falando mal do pastor, das irmãs, metendo a língua em todo mundo. Aí ela ia até embora de São Paulo, mas aí Jesus falou com ela, falou assim, vai fazer a obra lá na Cracolândia. Sozinha, Deus, sozinha. Que eu vou te libertar desse espírito aí de fofoca, de murmuração. Aí o que ela fez? Foi na padaria, comprou uns pães, mortandela, fez um lanchinho e foi sozinha para Cracolândia evangelizar lá os usuários de droga. Irmãos, ela disse, pastor, depois desse dia minha vida mudou. Eu não tenho mais tempo para ficar com solidão, com murmuração. Eu amo fazer a obra de Deus e não ficou esperando por pastor, por igreja, por missionária, porque tem muita gente, irmão, que só é conversinha. Vamos fazer uma visita? Vamos, mas chega no dia, não vai dar. Aí você vai lá, fica perturbado e não vai também. Então eu não vou também não. Meu irmão, eu não tenho esse negócio comigo. Eu sou pontual, eu sou chato com negócio de horário. Eu sou velho. Eu acho que eu tenho uns 80 anos na mente aqui já. Se eu marquei com a pessoa, irmão, 7 horas. Aí eu chego lá na hora, a pessoa não está pronta. Pastor, não vai, irmão, estou indo. Eu vou sozinho. Negócio, marca, desmarca. Irmão, que coisa terrível. E você não pode cair nesses laços. Marcou fulano, vai você.
Às vezes Deus não quer, não está chamando fulano para essa obra, está chamando você. Vá você, porque você não vai sozinha. O Espírito Santo vai com você, Jesus é com você, o Senhor vai te acompanhar, os anjos do Senhor vai te livrar. Vá fazer a obra de Deus. Não se embarace com gente embaraçada. Viu, irmãos? Guarde essa frase. Não se embaraça com gente embaraçada. E o que mais tem por aí é o que? É gente embaraçada. Fala uma coisa, vai, não, nós vamos fazer. Aí chega na hora, não faz nada. É só conversinha para dormir. Amém, irmãos? Então faça alguma coisa na obra social, na obra espiritual. Faça alguma coisa. Amém, irmãos? Tem trabalho. O que está faltando é o quê? Trabalhar. Por isso está cheio de gente vivendo o quê? Uma Porque tem gente, irmão, que tem uma mentalidade tão pequena de obra de Deus, acha que a obra de Deus é microfone. Quero microfone para pregar, para cantar. Né, irmão? Nem todo mundo foi chamado para usar o microfone da igreja. Amém? A grande maioria não foi chamado para usar o microfone da igreja. Amém, amados? E é responsabilidade de quem fala aqui. Porque se a pessoa que fala aqui nesse altar, irmãos, falar palavras fora da direção de Deus, Deus vai cobrar. Porque todas as nossas palavras, nós iremos prestar conta diante de Deus. Amém, amados? Quinto lugar, como vencer a solidão? Cria o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Pratica a leitura, irmãos. Povo pentecostal não gosta de ler. Não lê livro, não lê Bíblia, não gosta de leitura. O brasileiro em si não gosta de leitura. Né, irmão? Ah, não consigo, pastor. Engraçado, tem gente que fica 5 horas assistindo 3, 4 filmes. Vai ler a Bíblia, irmão, bate um espírito da soneca. Lê Salmo 23, o Senhor... Né? Não é desse jeito, irmão? Ah, eu acho que é o diabo do sono. Não é nada, é tu que é preguiçoso. Tu que é preguiçosa, tem preguiça de ler a Bíblia. Peguem uma revista, se inventar o catálogo da Shopee, né? Tomara que não invente, mas se inventar o catálogo da Shopee, impresso, meu Deus do céu, esquece Bíblia. As mulheradas vão ficar tudo ali, ó. Nossa, isso é bonito. Nossa, olha o preço. Não sei se vai comprar, mas que vai ler. Porque antigamente o catálogo da Avon era assim, não era assim, irmão? Lembra da Avon? Na igreja, a gente chegava na igreja, as irmãs vendo a Avon. Minha irmã, aqui não tem perfume da Avon não, filha. Aqui é perfume de Cristo. Guarda esse catálogo aí pro final do culto. Ficava na igreja, as irmãs vendo o Musk. Eu vou comprar o perfume Musk, pastor. Pelo amor de Deus. Então leia a palavra. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia, irmãos. Pastor, não entendo. Você tem o Espírito Santo, sim ou não? O Espírito Santo vai te dar clareza. Viu? O Espírito Santo vai iluminar a tua mente. Leia a Bíblia todos os dias. Quer ser uma pessoa sábia? Leia o livro de Provérbios. Todos os dias, leia um Provérbios. Todos os dias. São palavras de sabedoria. Quer ser uma mulher virtuosa? Leia Provérbios 30, 31. Leia. Amém, irmãos? Leia. Amém, queridos? Quer aprender a amar? Você não ama ninguém. Leia 1 João. Leia toda a carta de 1 João. Quer conhecer mais sobre o Espírito Santo? Leia João, o Evangelho de João e o livro de Atos. Leia que você vai entender essas coisas. Amém? Mas fica aí, eu não entendo nada que o pastor prega. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia, eu falo um versículo aqui, a pessoa fala, opa, eu já li isso aí. Eu sei que está aí porque eu já li. Amém? Então vença a solidão lendo o que? A palavra de Deus. Porque a Bíblia é diferente. Ela preenche a nossa alma. Sim ou não, irmãos? A Bíblia é um livro diferenciado, é um livro espiritual. Ela preenche a nossa alma. Amém? Agora veja bem. Vença a solidão. Abra sua Bíblia em Salmos 27. Salmos 27. 27. O verso 10. Toda a igreja. Verso 10. Vamos ler todos juntos? Porque quando meu pai... Esse recolherá aí não é matar você não, tá? O Senhor me recolherá, o Senhor vai me acolher. Amém, irmãos? Quando as pessoas, elas desamparar você, quando as pessoas se isolar de você, e você se sentir sozinho, o Senhor vai te acolher. O Senhor vai te acolher. Quem crê no acolhimento de Deus para a tua vida?
Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Escute o que Deus diz para a tua vida essa noite. Escute, você que está vivendo um tempo de solidão. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor te ajuda em tempo de solidão. O Senhor te vê, o Senhor te acolhe, o Senhor te levanta, o Senhor te visita, o Senhor cuida de ti, o Senhor não desampara. Pode pai desamparar, pode mãe desamparar, pode irmão de igreja, pastor de igreja desamparar, mas o Deus do céu, Ele te acolhe, você pode glorificar Ele, Ele te acolhe. Último versículo, Deuteronômio capítulo 31. Eu quero profetizar isso na tua vida. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Escute isso, olha o que o Senhor te diz. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará. E nem te desampararás. Não temas. E não te espantes. Glória, glória, você crê que Deus está cuidando na Choriminai. O Senhor está cuidando. Você pode estar vivendo um tempo de solidão, mas nessa noite vença a solidão. Vença a solidão. Deus é contigo. A palavra está na tua vida. O Senhor está te acolhendo neste lugar. A solidão não te vence. A solidão não vai te intimidar mais, porque você já ouviu a receita do céu e você vai vencer. Levanta a tua mão e diga assim: eu vou vencer a solidão. Eu vou vencer, declare isso, eu vou vencer a solidão, em nome de Jesus. Eu quero encerrar e orar com vocês, mas eu li um poema uma vez, do português, Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa, ele falava muito sobre a solidão. E ele, na visão dele, por talvez falta de conhecimento de Deus, ele diz que a solidão é a condição inevitável do homem. Ele diz que a solidão é a condição inevitável do homem. E um dos seus momentos de solidão, ele escreveu um poema assim: quando estou só, reconheço, se por momentos me esqueço, que existo entre outros que são, como eu sós, salvo que estão, aliados desde o começo, e sinto quanto estou verdadeiramente só. Sinto-me livre, mas triste, vou livre para onde vou, mas onde vou, nada existe. Creio, contudo, que a vida devidamente entendida é toda assim, por isso passo por mim, como por coisa esquecida. Olha, irmãos, ele dizendo assim que se sentia livre, mas triste, porque ele se sentia só, verdadeiramente só. Então aonde ele ia, eu estou livre, mas quando ele chegava em algum lugar, ele era ali apoderado de uma solidão. Então a liberdade dele não servia de nada. Por quê? Porque a solidão engolia a liberdade. Quem entendeu isso? Mas por quê? Porque Fernando Pessoa não conhecia Deus como nós conhecemos. Para Fernando Pessoa, ninguém escaparia dessa solidão interna, porque aqui ele está falando de uma batalha interna de solidão. Porém, nós crentes encontramos um Deus que preenche o vazio da nossa alma. Então eu quero convidar você que é crente de verdade, crê na Bíblia, se coloque de pé e nós vamos orar. E a nossa oração vai ser essa: nós vamos pedir ao Espírito Santo que nós queremos vencer a solidão,
E se você sente requisitos de solidão, você vai pedir para o Espírito Santo te ajudar. Porque às vezes essa solidão, ela quer arrancar você da sua vocação, do lugar que Deus te plantou, quer destruir a tua família, quer dizer que você não é feliz com a família que você tem, com a condição financeira que você tem, e vai desencadeando vários problemas na sua vida. Às vezes o ponto de partida se chama solidão. Então a solidão precisa ser tratada nessa noite, por intermédio do Espírito Santo e a palavra que foi ministrada aos nossos corações. O grupo de louvor